É isso que eu acho sobre a nova moda do balé adulto e sobre as pessoas estarem compartilhando sobre isso nas redes sociais. Meu nome é Andresa Lima, eu sou fisioterapeuta especializada em atendimento de bailarinos e criei o método Physiodance de performance e reabilitação. Através dele, eu consigo fazer com que mulheres de diversas partes do mundo alcancem a alta performance na dança e dancem com mais segurança, com menos lesões e por muito mais tempo. Recentemente, eu tenho visto muito no meu Instagram, no meu TikTok, mulheres adultas compartilhando o seu início no balé clássico ou o seu retorno depois de adulta. E aí me veio uma coisa em mente. Ninguém tá falando sobre isso, mas isso é algo que realmente virou uma moda, né? Expandiu, as pessoas estão compartilhando sobre o assunto. Hoje eu vejo muitas bailarinas adultas vivendo realmente a dança, tendo agenda, pré-balé, pós-balé, aula de balé, fazendo várias coisas que agreguem a vida dela na dança. E o que eu vou trazer aqui pra vocês é a minha opinião real sobre isso e eu não sei se você concorda. Primeiro ponto, eu acho isso sensacional. Vocês já pararam pra pensar que o fato das pessoas estarem difundindo nas redes sociais o início delas na dança, o início delas no balé clássico, faz com que outras pessoas se inspirem a viver esse sonho, a voltar a sonhar. Pessoas que lá na adolescência largaram a dança por conta de opressão, por conta de não ter se adaptado a uma turma, por conta de preconceito ou porque não teve condições de dançar na infância. Agora elas têm essa possibilidade e quando ela vê alguém, uma influencer falando que começou o balé depois de adulta, gente, é uma grande possibilidade que se abre. Ela simplesmente olha e fala, meu Deus, se alguém conseguiu, eu também consigo, sabe? Então, primeiro ponto, eu acho sensacional as meninas estarem, ou melhor, as mulheres estarem compartilhando a rotina delas de início do balé clássico. Compartilhem mesmo. Compartilhem muito, se quiser me marquem que eu quero assistir, tá? Então já começando a falar sobre esses vlogs, compartilhando o início no balé, eu acho maravilhoso, eu acho que tem que continuar. E quanto mais vlogs, mais bailarinas adultas e mais pessoas realizadas. O segundo ponto é falar da grande vantagem que essas bailarinas adultas têm em estarem começando o balé depois de adulta. Eu não sei se você fez balé na sua infância ou na sua adolescência, mas muita gente faz balé na infância e não gosta, não se adapta, sai do balé e não volta mais. Ou porque começou a fazer aula de balé em uma escola que não gostava tanto assim. Ou porque começou a fazer aula de balé porque a mãe obrigou a fazer a aula de balé. Ou enfim, porque gostava de jazz, gostava de outra modalidade, mas não estava feliz. O adolescente ele já passa por uma outra problemática que é o seguinte, é muita coisa concorrendo. É o balé clássico, é o Enem, é o vestibular, é a aula de inglês, é as atividades de casa, é a escola, então ele não consegue se dedicar de forma integral. Ou então ele vai para uma escola de dança onde ele não se dá bem com a turma, mas ele não tem a possibilidade de trocar. Ou ele tem que fazer aula de balé em uma escola porque é o que o pai tem condição de pagar, mas às vezes é um lugar que ele não se adaptou. Sabe? Então, o adolescente por si só, ele já está passando por muitos processos. Então, muitas vezes, eles não conseguem ver a dança como um adulto vê. Então, quando você tem a possibilidade de iniciar já adulta, com tanta maturidade, com um olhar diferenciado a respeito do que você está fazendo, de saber os seus limites, do físico, do seu limite emocional, de não aceitar tudo do professor, que muitas vezes na adolescência o professor, ele oprime o aluno, tem professor que oprime até hoje. Mas o adulto, ele sabe dizer não. O adulto, ele sabe o limite dele, ele sabe sair quando necessário. O adolescente, não. Então, essa é uma vantagem gigante também, sabe? Quando a gente pensa que o adulto, ele vai hoje para aula de balé porque ele gosta, porque ele se sente realizado, porque ele tem prazer naquilo, ele vai render. Ele vai ter uma frequência, ele vai ser um aluno realmente assíduo, participativo, interessado, porque ele estar ali, porque ele escolheu. Então, o fato de você começar depois de adulta já te dá, sim, uma gama de vantagem nesse aspecto. Outro aspecto interessante também é porque o balé clássico ele evoluiu muito de uns tempos pra cá. Então, eu falo que a gente está na nova era do balé clássico. É claro que tem a galera que é ainda o balé das cavernas. Mas quando a gente pensa na nova era do balé clássico, o que a gente tem hoje? Antigamente, a gente usava qualquer sapatilha. Quando eu comecei a usar sapatilha de ponta, não existia fitting. Era assim, sapatilha para iniciante, sapatilha para avançado, intermediário. Às vezes a iniciante que tinha um pé forte tinha que comprar sapatilha de iniciante realmente porque era de iniciante. Ou então só tinha duas marcas. Você tinha que escolher entre uma e outra e o formato nem era ideal para o seu pé. Eu usei uma sapatilha, gente, minha vida toda, que eu simplesmente não gostava da sapatilha.
não conseguia subir. E aí, muito tempo depois, quando eu fui fazer o exame do Inter, eu comprei uma outra sapatilha, que ela tá até aqui, inclusive, que foi essa. E essa sapatilha simplesmente caiu com uma luva no meu pé. Só que eu descobri por um acaso, eu não fiz fit, não se falava sobre fit, não existia fit nessa época. Hoje o balé clássico adulto, ele tem a possibilidade de fazer um fitting, escolher a sapatilha de ponta adequada para o pé. Hoje o balé adulto, ele pode iniciar nas pontas sem ter que esperar 10 anos. Eu tenho várias bailarinas comigo dentro do Physiodance que iniciaram as pontas no primeiro ano de balé. Que iniciaram as pontas com 2, 3, 4, 5 anos de balé. Por quê? Porque a gente já sabe hoje que o que faz você iniciar nas pontas ou não, não é o tempo de prática e não é a sua idade. É o preparo que você tem para isso. Então, quando elas se preparam, quando ela trabalha força, equilíbrio, estabilidade, coordenação, elas conseguem de fato dançar nas pontas. Então, é a possibilidade de realizar um sonho depois de adulta de forma segura, sabe? Realmente ter um caminho, realmente ter um passo a passo. Outra possibilidade. Hoje as alunas elas podem ter uma comunidade de mulheres que acreditam nas mesmas coisas, que têm o mesmo propósito, que querem dançar, que querem ser felizes através do balé clássico. E elas se encontram. Dentro dos nossos treinamentos, a gente tem uma comunidade de alunos em que eles falam de absolutamente tudo. É uma troca incrível entre eles. E na nossa época não tinha. A dança era vista ainda com muita rivalidade. Ah, mas a escola A não pode interagir com a escola B se for na mesma cidade, nem se fala os bailarinos. Tinha muito disso. Hoje, depois de adulta, as mulheres se uniram, elas fazem parte de comunidades, né? Elas interagem, elas se apoiam, se ajudam. Eu acho isso fantástico. E por fim, hoje vocês têm acesso à informação como não é fazendo aula de balé e o professor te empurrando contra a parede e você chorando que você vai melhorar sua flexibilidade. Hoje você tem treinamentos voltados para isso, com técnicas, por exemplo, que utiliza a fisioterapia e a dança e te faz ganhar flexibilidade de forma permanente. Hoje você pode melhorar o seu balance, trabalhar o seu equilíbrio através do condicionamento específico para isso. Então, ao invés de você ficar tentando ficar no balance na aula, você pode condicionar o seu corpo fora da aula e quando você for para a aula, tcharam, o balance está lá. Você pode simplesmente melhorar o seu andeó, que é uma coisa que as pessoas achavam que não tinha possibilidade. Ou você nasce andeó ou não. Ou então ficava fazendo sapinho, uma coisa que não ia funcionar. E hoje você pode trabalhar os músculos específicos para o andeó, independente de ter começado o balé com super andeó ou não, você pode ter o seu melhor andeó. Hoje você pode girar de 1 até 3 piruetas, mesmo tendo começado o balé depois de adulta. Sabe, gente, é você simplesmente começar o balé agora e daqui a 1 ano tá girando pirueta tripla. Como pode isso? Hoje pode, porque hoje você tem treinamento específico para isso, você tem recurso. Hoje você pode ter uma perna alta no balé depois de adulta, pode saltar com qualidade, pode ter expressão artística. Então hoje você pode desenvolver tudo isso sem sair de casa depois de adulta. Coisa que lá atrás, quando eu comecei, eu não tinha. Se eu tivesse quando eu comecei tudo o que hoje a gente tem disponível, nossa, minha história com a dança teria sido assim 10 mil vezes melhor, mas eu não tinha. E hoje você tem. Então já que você tem hoje, aproveita, utiliza os recursos, faz acontecer, vive o seu sonho com verdade, sabe? Não desperdiça isso, gente. Dá pra você ser uma bailarina adulta consciente, dançar com segurança, dançar por muito tempo, a melhor é agora. Mas você realmente precisa se preparar para isso, tá? Você precisa fortalecer o seu corpo, trabalhar a flexibilidade de forma correta, trabalhar equilíbrio, trabalhar prevenção de lesões. É assim que você avança no balé. E daqui a 2 anos vai estar parecendo que você faz balé desde criança, tá bom? E você deve estar se perguntando, né? Tá, Andressa, onde é que eu acesso tudo isso aí pra melhorar minha pirueta, meu balance, meu andeó, enfim. Então hoje eu tenho uma comunidade, que é a comunidade Balé em Alta Performance, que é uma comunidade de bailarinas adultas e bailarinos também, que simplesmente se juntaram para poder trocar informações sobre o mundo da dança, para poder se desenvolverem juntos. Então eles trabalham tudo isso que eu citei, balance, andeó, pirueta, flexibilidade, em uma plataforma onde os exercícios já estão gravados para você acessar quando e onde você quiser. Eu sou adulta e eu sei o quanto que é difícil o adulto ter disponibilidade de horário para uma aula ao vivo. Então eu simplesmente já fiz os exercícios gravados, divididos por módulos,
de forma organizada, para você começar com os exercícios já ordenados e organizados e realmente ter resultado. Então, durante um ano, você tem o meu acompanhamento de perto, eu tô lá dentro do grupo de suporte te ajudando, tirando suas dúvidas. Enfim, eu pego na sua mão e vou junto com você durante esse processo. Não sou eu, mas toda a nossa comunidade também se une nesse propósito de todo mundo avançar e evoluir junto. É linda a troca que os bailarinos têm de ficarem realmente felizes com a conquista um do outro. Então assim, se você quiser fazer parte da nossa comunidade Balé em Alta Performance, você pode clicar no link abaixo, fazer sua inscrição e durante um ano a gente vai estar junta, onde você vai melhorar tudo e você vai de fato viver a dança como ela merece ser vivida. E sim, torne o balé clássico adulto uma moda. Compartilhe nos stories, faça vídeo pro Reels, faça TikTok, faça tudo. Quanto mais a gente mostrar para as pessoas que elas podem dançar depois de adulta, mais felizes e realizadas elas serão. Tá bom? Beijo grande, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se sim, se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo e segue também nas outras redes. E espero te ver na nossa comunidade.